Você já teve a sensação de que um único momento pode mudar completamente a sua vida? Em Mellow Movie, essa virada acontece em uma noite fria, coberta por neve, onde dois estranhos compartilham um beijo que parece simples, mas que carrega uma promessa silenciosa de reencontro. Mas e se esse momento fosse o começo de uma longa espera, marcada por ausência, dor e escolhas difíceis? A série nos apresenta Ko Gi-yeon, um jovem crítico de cinema apaixonado pela sétima arte, e Kim Moo-bi, uma diretora iniciante que, ironicamente, odeia filmes por causa do passado doloroso com seu pai cineasta. Quando seus caminhos se cruzam por acaso em um set de filmagem, Gi-yeon se apaixona quase instantaneamente por Moo-bi, enquanto ela mantém distância, protegendo-se do mundo emocional que os filmes representam para ela. Mas mesmo assim, naquela noite de inverno, algo acontece. Ele a convence, entre brincadeiras e sinceridade, a lhe dar um beijo. Um beijo que poderia ser o início de um romance ou o fim de uma breve história. No dia seguinte, Gi-yeon desaparece sem dar explicações. Por quê? O que poderia fazer alguém sumir após um momento tão significativo? Essa é a pergunta que nos acompanha nos primeiros episódios, nos fazendo mergulhar nos sentimentos confusos de Moo-bi, que apesar de tudo, não consegue esquecê-lo. O mistério do desaparecimento, o vazio deixado por Gi-yeon e a vida que continua apesar da dor preenchem os dias dela, enquanto ela se torna uma diretora promissora. E é só 5 anos depois, durante a promoção do seu primeiro filme, que ela o vê novamente. Mas será que o tempo pode curar todas as feridas? E será que aquele beijo ainda significa algo? Essas dúvidas acendem a faísca do reencontro, o começo de uma jornada emocional intensa entre dois personagens marcados por escolhas difíceis e corações machucados. E é aqui que a verdadeira história começa. Se você está gostando de reviver essa história com a gente, não se esqueça de se inscrever no canal Meu Mundo Dorama. Vem aí os próximos capítulos dessa história que vai mexer com suas emoções. Cinco anos é tempo suficiente para esquecer alguém? Para apagar um sentimento que começou em uma noite de neve? Para Kim Moo-bi, a resposta não é tão simples. Quando ela reencontra Ko Gi-yeon, o homem que sumiu sem deixar vestígios depois de um beijo inesquecível, tudo o que ela achava que havia superado retorna com força. O reencontro acontece durante a coletiva de imprensa do seu primeiro longa-metragem como diretora. No meio do público, entre jornalistas e críticos, está ele. Mais maduro, mais calado, mas com o mesmo olhar. Moo-bi sente o coração acelerar, mas também o ressentimento pulsar. Por que ele desapareceu? Por que nunca procurou por ela? E o que ele está fazendo ali, agora, depois de tanto tempo? O que ela não sabe é que Gi-yeon carrega uma dor silenciosa que o impediu de viver a própria vida durante todos esses anos. Logo após aquele beijo, na mesma noite, seu irmão mais velho, Ko-jun, sofreu um grave acidente de carro. A responsabilidade de cuidar dele, agora paralisado, caiu inteiramente sobre os ombros de Gi-yeon. Com culpa e afeto, ele abandonou tudo. Seus sonhos, seu trabalho, seus sentimentos. Ele deixou Moo-bi não porque quis, mas porque não sabia como escolher entre o amor e a lealdade ao irmão que o criou. Esse dilema nos faz pensar. Até que ponto somos donos do nosso destino? Quantas vezes abrimos mão de quem amamos por causa de um senso de dever? Ao longo dos episódios, essa revelação nos aproxima de Gi-yeon, nos fazendo sentir o peso das suas escolhas. Ele não é um vilão. É apenas um homem que tentou fazer o certo, mesmo que o certo tenha custado sua felicidade. Mas será que Moo-bi será capaz de perdoá-lo? Será que, ao entender sua dor, ela poderá abrir o coração novamente? Ou será tarde demais para recomeçar? Mellow Movie não entrega respostas fáceis, mas nos envolve em um turbilhão emocional que espelha os próprios dilemas da vida real. Se você também quer saber se o amor pode sobreviver ao tempo e à dor, continua com a gente. E claro, se ainda não se inscreveu no canal Meu Mundo Dorama, aproveita agora para não perder os próximos blocos dessa história. Você já tentou seguir em frente fingindo que nada aconteceu? Kim Moo-bi tentou. Ela se lançou no trabalho com afinco, enterrou suas dores e construiu uma carreira sólida como diretora de cinema.
Mas agora, com Ko Gi-on de volta à sua vida, as emoções que ela reprimiu por anos retornam como um tsunami. O reencontro deles não é suave, nem romântico. É carregado de tensão, palavras não ditas e olhares cheios de mágoas. Mubi o confronta exigindo respostas. Ela quer entender por que foi deixada no silêncio, porque aquele beijo, tão simbólico para ela, foi seguido por um desaparecimento doloroso. Ji-yeon tenta explicar. Mas como contar a alguém que seu irmão ficou paraplégico e você abriu mão de tudo para cuidar dele? Como justificar a ausência sem parecer covarde? Essa é a tragédia de Gi-yeon. Ele não desapareceu por desamor, mas por um amor diferente. O amor por Jun, que o criou como um pai e confiava nele para tudo. E agora, Jun vive numa cadeira de rodas, ressentido, sentindo que destruiu a vida do irmão. A dor entre os dois é silenciosa, mas constante. Gi-yeon se sente preso entre a culpa e o desejo de viver para si mesmo. Mubi, por outro lado, lida com as próprias feridas familiares. Seu pai, um cineasta renomado, passou a vida colocando os filmes acima da família. Depois da morte dele, ela jurou que faria cinema de outra forma, sem deixar ninguém para trás. Mas será que ela está conseguindo? Ou está repetindo o mesmo padrão emocional que tanto desprezava? É nesse entrelaçamento de traumas que os dois protagonistas tentam se entender. O reencontro reabre cicatrizes, mas também revela que ainda existe amor. Porém, amar não é suficiente quando os fantasmas do passado ainda estão vivos. Eles vão precisar mais do que sentimentos. Vão precisar de coragem para enfrentar suas verdades. E nós, espectadores, começamos a nos perguntar: será que o amor verdadeiro exige sacrifício? Ou será que exige libertação? Você já sentiu que perdeu tanto que até respirar parece um esforço? Ko Gi-yeon sentiu isso no momento em que perdeu o irmão. A morte de Ko Jun não foi apenas o fim de uma vida. Foi o colapso de um mundo inteiro, de uma identidade construída ao redor do cuidado, da culpa, do dever. Durante anos, Gi-yeon viveu para Jun, e quando ele se foi, Gi-yeon ficou sem rumo. O luto não é apenas tristeza, é confusão, raiva, uma ausência que não preenche com nada. E Gi-yeon se perde nesse vazio, paralisado entre o passado que o define e o futuro que o assusta. Enquanto isso, Mubi está prestes a estrear seu primeiro filme. É o auge de sua carreira, o reconhecimento por anos de esforço, dor e renúncia. Mas mesmo diante das câmeras e dos holofotes, ela se vê inquieta. Algo falta, e ela sabe o que é. Gi-yeon, mesmo com tudo o que aconteceu, ele ainda é a peça que falta no quebra-cabeça da sua vida. E é nesse momento que os dois voltam a se encontrar de verdade. Não é mais um reencontro formal nem acidental. É intencional. Gi-yeon a procura, quebrado e inseguro, mas sincero. Ele revela sua dor, suas escolhas, suas perdas. Mubi o escuta, não como diretora, nem como mulher ferida, mas como alguém que também conhece a dor de perder alguém e de viver tentando encontrar sentido nas ruínas. Eles compartilham suas verdades em um diálogo silencioso e poderoso. E pela primeira vez, ambos deixam de lado as expectativas do mundo para olhar um no outro com compaixão. Esse momento é um dos pontos mais sensíveis da série. Um clímax emocional construído com delicadeza, onde percebemos que o amor pode renascer quando é acolhido com empatia. Mas ainda resta a dúvida: será que é possível construir algo novo com tantas feridas abertas? Será que dessa vez eles vão conseguir ficar juntos sem precisar escolher entre o amor e o dever? Você já percebeu como às vezes amar também significa soltar? Em Mellow Movie, essa lição vem com lágrimas, silêncios e despedidas necessárias. Quando Gi-yeon decide abandonar sua carreira como crítico de cinema, muitos acreditam que é apenas o fim de um ciclo profissional. Mas para ele é muito mais. É o encerramento de uma fase da vida onde ele apenas existia, preso ao passado, às responsabilidades, à dor. Ao deixar a crítica, ele também está deixando para trás a identidade construída em torno do trauma. Ele quer viver, não apenas sobreviver. E parte disso envolve estar ao lado de Mubi, não como um fardo, mas como um homem que escolhe amar de forma consciente. Já Mubi enfrenta seus próprios dilemas. Depois do lançamento do seu segundo filme,
Uma obra pessoal, feita com o coração, ela percebe que o sucesso comercial não é tudo. O longa não estoura nas bilheteiras, mas alcança o público certo. E isso é o suficiente para ela, porque agora ela entende que fazer cinema não é provar algo para o mundo, mas expressar o que sente. É nesse ponto que os dois se reencontram de forma plena, sem idealizações, sem fantasmas entre eles. Apenas duas pessoas machucadas, tentando se reconstruir juntas. Eles não fazem promessas exageradas, nem juram amores eternos. Apenas decidem caminhar lado a lado, passo a passo, sem pressa. Essa escolha, tão simples e humana, é o verdadeiro clímax da série. Um momento de maturidade emocional raro em histórias de amor, onde o foco não está em grandes gestos, mas em pequenas decisões diárias que mostram comprometimento. O amor entre Guillaume e Mubi não é perfeito. Ele é real, feito de perdão, de escuta, de presença. E talvez seja isso que torna Mello Movie tão especial. A capacidade de transformar feridas em pontes, perdas em encontros e silêncio em afeto. O penúltimo capítulo dessa história nos ensina que não existe um momento ideal para amar. Existe coragem. Você já pensou que os finais felizes nem sempre precisam de fogos de artifício? Em Mello Movie, o desfecho é discreto, mas profundamente tocante. Depois de tudo o que viveram, os anos de separação, o luto, as escolhas difíceis, Ko Guillaume e Kim Mubi finalmente encontram paz. Não é um final de contos de fadas. Não há casamento, nem declarações em alto-falante. Há apenas a certeza de que agora eles estão prontos para amar. Mubi segue sua carreira como diretora, mas sem a obsessão de provar algo para os outros. Seu segundo filme, apesar de não ser um sucesso de bilheteria, é celebrado por quem assiste. E isso basta. É um reflexo da sua própria transformação. Ela aprendeu a viver com leveza, a permitir que as coisas sejam como são, sem tentar controlar o desfecho de tudo. Guillaume, por sua vez, abandona a crítica de cinema para redescobrir o prazer de simplesmente assistir. Ele não precisa mais se esconder atrás de análises ou parecer inteligente para validar sua dor. Pela primeira vez em anos, ele se permite apenas sentir. O reencontro final entre eles é tranquilo, sem euforia, mas com um carinho palpável. Eles compartilham pequenas cenas do cotidiano, um jantar caseiro, um passeio, um olhar que diz tudo sem palavras. E isso é o mais poderoso, porque no fim, Mello Movie nos ensina que o amor não precisa de plateia, só de verdade. Não há necessidade de reconstruir o passado ou compensar o tempo perdido. O presente é suficiente. Eles não se curam um ao outro como heróis de uma história romântica. Eles se acompanham como parceiros em uma caminhada imperfeita, mas sincera. E é nesse gesto simples, cotidiano e real que encontramos a beleza do final. Porque amar de verdade é isso, estar disposto a ficar, mesmo quando a história não é perfeita. E agora, olhando para trás, percebemos que Mello Movie nunca foi sobre grandes reviravoltas, mas sobre a força de seguir em frente com o coração aberto. Se essa história também tocou você, não deixe de se inscrever no canal Meu Mundo Dorama. Aqui, a gente revive cada dorama com emoção, verdade e aquele calorzinho no peito que só quem ama doramas entende.